Iremos ler alguns textos nesse capítulo. Iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 28. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Amanhã, se Deus permitir, retorno para casa com muita coisa boa de Deus que eu recebi aqui entre vocês. Deus abençoe o pastor Reinério, Rei Filho, toda a família, todos os pastores e líderes que trabalham aqui com vocês. Amém? Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao 28. Obrigado. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo, chegando de viagem, procurou-me e nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe disser lá de dentro da casa da seguinte forma: não me importunes, a porta está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. E se expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsa vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que se confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior
do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou dizendo: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Meus irmãos, nós somos o povo de Deus, e uma das características que carregamos como povo de Deus é a capacidade que temos, dada por Deus, de ter uma vida de oração. É impossível ter uma fé verdadeira, uma fé não fingida, sem, antes de tudo, ter uma vida na prática de oração. E digo a vocês, a maioria dos irmãos, ou boa parte de irmãos, vivem uma vida pobre espiritual, porque simplesmente não vivem uma vida de oração. E é interessante que Tiago, no capítulo 4, versículos 2 e 3, ele diz que esta pobreza tem a seguinte razão: nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Vivemos em uma época de uma igreja, e aqui eu falo no geral, uma igreja que é robusta de atividades, programações, departamentos, mas em boa parte, muitas das nossas congregações são desprovidas do poder necessário para viver a verdadeira fé. É interessante que um dos homens de Deus, que foi líder, fundador do Instituto Bíblico em Los Angeles, ele disse o seguinte: o diabo está perfeitamente de acordo que a igreja multiplique suas organizações e mecanismos e habilmente vivam engendrados em conquistar o mundo para Cristo, se contudo puderem fazer isso sem a prática da oração. E ele continua: Satanás ri às escondidas quando olha para as igrejas dos dias de hoje e diz em meia voz: podem ficar com seus departamentos femininos, com seus departamentos infanto-juvenis e suas boas instituições musicais e seus brilhantes pregadores, até mesmo podem ficar com seus esforços de ter avivamento, contanto que não hajam neles poder do Deus Todo-Poderoso, buscado e obtido apenas pela oração fervorosa e persistente. Tudo que nós pudermos fazer, se fizermos sem ser banhados na prática de oração, isso tornar-se-á inútil. Será como um barulho que não causa impacto verdadeiro no mundo de trevas. E aqui, no texto que lemos, o capítulo 11, começa mostrando que Jesus estava orando em determinado lugar. Lucas diz que de uma certa feita estava Jesus orando. E, interessante, quando terminou, um dos discípulos lhe pediu dizendo: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Imaginem, meus irmãos, Jesus está aqui, ele está orando, e parece que entre todos os discípulos, um prestou atenção à sua oração, e deve ter ficado tão encantado, que decidiu para si mesmo: eu vou fazer com que, depois da oração, Jesus me ensine a orar desse jeito, pois eu percebo que eu não conseguirei viver mais, se não for por esta vida de oração que Jesus está vivendo. Veja que a primeira coisa que Lucas apresenta aqui, é que Jesus é um homem de oração. Apesar de ser filho de Deus, o verbo encarnado, dono de tudo e fonte de toda a criação, ele é alguém que se dedica em oração. Temos nos evangelhos aqui pelo menos 23 ocasiões em que Jesus é encontrado orando. Por exemplo, no batismo, nos lugares solitários, de madrugada, antes de escolher os apóstolos, antes da confissão de Pedro, na transfiguração, antes da multiplicação dos pães, depois da multiplicação dos pães, na segunda multiplicação, louvando ao Pai pela revelação aos pequeninos, antes de ensinar os discípulos a orar, diante do túmulo de Lázaro, diante da aproximação da cruz,
ele ora por Pedro, ele ora na instituição da ceia, ele faz a oração sacerdotal, ele ora no Getsemane, ele ora na cruz pedindo perdão para os seus algozes, ele ora na cruz clamando em abandono, ele ora na cruz entregando o seu espírito, ele ora no caminho de Emaús, ele ora em Emaús, na ascensão abençoando os discípulos, e ainda hoje, exaltado à direita de Deus, Deus ouve a intercessão do seu Filho por nós. Aprendemos então, antes de tudo, que Jesus se torna aqui um grande exemplo de vida de oração. E não somente isso, Jesus se torna um mobilizador de pessoas para orar. Porque Jesus orando, acaba se tornando um exemplo para um dos discípulos que pede que ele ensine sobre oração, de como orar. Então Jesus não apenas é um exemplo de oração, ele é alguém que mobiliza pessoas a orar. Meus irmãos, no Antigo Testamento temos pessoas que são conhecidas pela sua capacidade em vida de oração. Abraão, um grande intercessor. Moisés, um grande intercessor. Neemias, um grande intercessor. Jeremias, um grande intercessor. Temos aqui no Antigo Testamento várias pessoas, mas são pessoas em momentos pontuais na história. No Novo Testamento, depois de Cristo, agora não são pessoas em momentos pontuais, agora é um grupo cada vez mais avolumado de pessoas que oram, uma igreja inteira que ora e Deus liberta Pedro da prisão, uma igreja inteira que ora e Deus derrama o Espírito Santo. E desde então podemos ver que o efeito do exemplo da vida de oração em Cristo mobilizou muita gente para orar. E isso é um exemplo para mim e para você, já aqui de início, que devemos ser pessoas que têm vida de oração. E segundo, devemos ser pessoas que vivem uma vida mobilizando outras a orar. Geralmente admiramos pessoas que pregam bem. Geralmente admiramos pessoas que cantam bem. Geralmente admiramos pessoas que administram bem. Geralmente admiramos pessoas que têm muitas outras habilidades. Mas geralmente não admiramos pessoas que oram, porque na verdade temos medo de, admirando-as, sermos responsabilizados pela nossa vida ausente de oração. Mas devemos ser não somente pessoas que oram, mas devemos ser pessoas que mobilizam outras a orar. É interessante que do versículo 1 ao versículo 14, ao versículo 13, Jesus mostra aqui como é a parte do lado de cá, eu ia dizer do lado direito, mas alguém pode levar isso para um cunho político. Do capítulo 11, versículo 1 ao 13, Jesus mostra como vivem as pessoas no reino de Deus. Como vivem as pessoas no reino de Deus? Vivem orando. Líderes oram. Pais oram. Mães oram. Filhos oram. E por que eles oram? Jesus conta então duas parábolas. A primeira parábola que fala de um homem que recebe um amigo de madrugada. E de repente ele vai na casa do seu vizinho, que também o texto diz que é amigo, e diz: amigo, recebi aqui um colega que chegou de viagem tarde, e eu não tenho nada para lhe dar de comida. Por favor, tem como você me dar um pão aí para eu dar o que comer a ele? E de repente o amigo lá dentro do quarto grita: eu não posso abrir a porta, eu já estou deitado e os meus filhos já estão deitados comigo, eu não vou abrir a porta para ninguém. Aí o vizinho diz: por favor, eu estou com um cidadão com fome, chegou cansado de viagem, ele precisa de um pão. Aí Jesus conclui dizendo: se ele não der o pão, por ser seu amigo, dará todavia pela importunação. Jesus mostra que os filhos do reino vivem a prática da oração, a oração que atinge todos os aspectos da vida, o desejo de ver o nome do Pai santificado, o desejo de ver o reino de Deus expandido, o desejo de ver as suas necessidades supridas, os seus pecados perdoados,
e o desejo de viver livre da queda nas tentações. Todas essas orações, cobrindo todas as áreas da vida, são feitas pelos filhos do reino, porque eles sabem muito bem que o rei do reino não despreza a oração. Tanto que aqui na parábola, a palavra amigo é citada 4 vezes. Um amigo que clama a outro amigo, porque chegou mais um amigo. E aqui diz que o pedido é feito porque há amizade. E a ideia da parábola é mostrar que se os amigos aqui não aguentam aperreio, quanto mais o supremo amigo que é Deus. Nessa parte de cá, no reino de Deus, as pessoas neste lugar, elas são conhecidas como filhos do reino porque oram. Elas oram de tal forma que abrange todas as áreas da vida. E elas oram, e pela oração elas causam impacto no mundo, impacto na sua vida, impacto na sua família, impacto na vida dos filhos, impacto no casamento, impacto no ambiente de trabalho. Elas sabem que a oração é poderosa porque Deus, que é o supremo amigo, não despreza a oração feita pelos seus filhos. E aí mais à frente Jesus diz que esses filhos do reino oram porque confiam na bondade de Deus que é Pai. Enquanto na primeira parábola Deus é apresentado como amigo, aqui a partir do versículo 9, Deus é apresentado como Pai. E por 2 vezes o termo Pai aparece. Jesus dizendo que se os pais terrenos sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai celeste. Olhe para cá, meu amor, em nome de Jesus. O reino de Deus é composto por pessoas que oram e pela oração causam impactos no mundo. Você pode repetir isso comigo? Diga: o reino de Deus é composto por pessoas que oram e pela oração causam impacto no mundo. Vejam, elas oram: Pai, santificado seja o teu nome. Honra o teu nome no meio de uma geração que despreza o teu nome. E como é que Deus faz isso? Deus destrona reis. Como é que Deus faz isso? Deus manda terremotos. Como é que Deus faz isso? Liberta o filho da irmã que era cachaceiro e ninguém dava crédito na possibilidade dele ser transformado. Aí Deus vai lá, livra ele dos demônios da cachaça. E aí a vizinhança diz: olha só o Deus da irmãzinha o que fez. Deus sempre santifica o seu nome por meio das suas obras. Por isso que o salmista disse: não morrerei, mas viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Como é que Deus impacta o mundo? Trazendo avanço no seu reino. Acredita-se, meus irmãos, preste atenção. O que está vindo aí de reportagem, de matérias, que no mundo muçulmano está havendo uma avalanche de salvação. Muitos muçulmanos que estão vendo a realidade da cultura muçulmana, islâmica, que é de ódio, que é de matar, de explodir, de violência. Incrédulos com a religião em que nasceram e que foram forçados a viver, muitos deles estão tendo visões sobre Jesus, estão se convertendo nos desertos, estão se convertendo dentro de casas, e ainda que eles não podem publicamente dizer que são crentes, mas há uma igreja se reunindo lá no Oriente Médio, em muitos países do Oriente, oh glória a Deus, servindo a um Deus que o quê? Faz o seu reino vir. O reino de Deus vem em resposta da oração da igreja que diz: venha o teu reino. E o reino vem quando Deus levanta missionários. Levanta uma igreja aqui como a do Disseu. Quem diria uma igreja como a do Disseu? Existem congregações bem maiores do que vocês, mas não estão fazendo 10% do que vocês fazem. Vocês constroem templos,
Vocês enviam missionários, vocês sustentam missionários, vocês vão mandar agora 9 jovens para Senegal, e muitas outras coisas Deus fará pelas mãos de vocês. E o que é isso? É o reino de Deus avançando, é o evangelho sendo pregado, é a porta da palavra que é aberta, na medida que professores de escola dominical abrem a boca, na medida que pessoas evangelizando abrem a boca, o reino de Deus está avançando para todos os lados. Isso é o que é resposta de pessoas, de súditos que oram. Eles oram para o nome de Deus ser santificado, eles oram para o reino de Deus avançar. Não somente isso, o nome de Deus é santificado quando pessoas no reino oram pedindo que Deus supra suas necessidades básicas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olhe para cá, meu amor, em nome de Jesus. Deus se importa com tudo aquilo que lhe causa incômodo. E eu vou contar algo aparentemente aqui engraçado. Diz que numa igreja tinha uma irmã que era muito alvoroçada, uma irmã muito alegre. Sabe aquela irmã espirivitada toda? O glória é mais alto, ela toma a frente, e é meio assim quase que escandalosa. E um dia um grupo de irmãos chamou o pastor e disse: pastor, controla a irmã fulana. A irmã fulana é muito espirivitada, muito alvoroçada, muito alegre, mas ela era a primeira em toda boa obra. Evangelizando, ela estava lá primeiro. Nos cultos ela chegava primeiro. Para cantar, ela cantava mais alto. Era uma alegria que era impossível de não perceber. E aí o pastor, representando o grupo incomodado na igreja, chegou para a irmã e disse: minha irmã, é o seguinte, a irmã parece que é alegre demais. A nossa igreja gosta de coisa mais comportada. E a irmã, sabe aquela irmã que você fala com ela, já está com os pés assim, mexendo, né, agoniada, e a irmã bem mexendo assim. Aí disse: pastor, como é que eu vou ser triste? Como é que eu vou ser triste, pastor? Se Jesus me alcançou, me tirou de uma lama de pecado. E pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu casei com quase 40 anos de idade, e depois disso, Jesus me deu 8 filhos. Pastor, é muita alegria. Agora, sabe o resultado do que é, pastor? Essa minha vida é de vida de oração. Eu sou alegre assim porque Deus sempre responde orações. E deixa eu lhe dizer, sabe como foi que eu casei, pastor? Todo dia, as pessoas olhavam para mim e diziam: vai morrer solteira? Aí todo dia eu comprei uma calça de homem, e todo dia que eu ia dormir eu botava a calça do meu lado assim na cama e dizia: Deus, bota um homem dentro dessa calça. Irmão, só filhos do reino entendem o poder da oração. Bote um homem aqui nessa calça. Deus me deu um melhor marido do mundo, pastor. Ele cuida de mim, agora me diga, como é que eu vou ser triste? Aí o pastor escutou a história da irmã e foi contar na igreja. Nesse culto, muita gente faltou, mas estava lá um adolescente agoniado para namorar. E o adolescente ouviu o exemplo da irmã, aí pegou uma roupa de mulher e botou na cama. Nisso a mãe dele, que não estava na igreja, ligou para o pastor no outro dia e disse: pastor, eu estou com um problema para lhe contar, e eu não sei se eu devo me preocupar. Meu filho agora vai dormir e bota do lado uma roupa de uma mulher. Aí o pastor se ligou que o filho tinha escutado a história e disse: minha irmã, Deus vai responder a oração do seu filho. E não é que Deus respondeu? O menino recebeu de Deus uma boa esposa. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Quando a oração diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é Deus dizendo: pode pedir tudo aquilo que você precisa para glorificar o meu nome, para viver em paz. Deus dá marido, Deus dá esposa, Deus dá saúde, Deus dá dinheiro, Deus dá bicicleta, Deus dá carro, Deus abre porta, Deus dá oportunidade, Deus dá diploma, Deus dá viagens, Deus faz milagres. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E quem são os filhos do reino? São pessoas que oram e impactam o mundo pela oração. E aí eles oram pedindo perdão dos seus pecados, porque os filhos do reino oram pedindo perdão na consciência de que são pecadores, e ainda oram para que Deus não os deixe cair em pecados que vão manchar o nome da igreja e o nome do reino. E porque eles oram dessa forma, confiados que Deus não despreza a oração, confiados que Deus é bom
Ele é Pai. E aí Jesus continua. Interessante, meus irmãos, preste atenção. Jesus, do capítulo 11, versículo 1 ao 13, ele fala como vivem os filhos do reino. Olhe para mim, meu amor. Como vivem os filhos do reino? Orando. Intimidade, comunhão. Como vivem os filhos do reino? Não é com gravata, não é com terno, não é com roupa social, não é com sapato polido. Isso não é necessariamente uma característica de um filho do reino. Mas a característica inconfundível de um filho do reino é prática de oração e pela oração, intimidade com Deus. Inclusive, eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e pergunte assim: você orou hoje? Aí olhe só o que Jesus faz aqui. Aqui é como que uma dobradiça. Do lado de cá, os filhos do reino. A dobradiça vira. Do lado de cá, os escravos de um império. Imagine aqui, de um lado, um reino, que tem um rei, que é bom, que é amigo, que é pai. Do outro lado não é um reino, mas um império, que tem um líder mau, maligno, malvado, Satanás. E olha como começa o versículo 14. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. É interessante, né? Enquanto do lado do reino de Deus as pessoas abrem a boca, clamam a Deus, falam com Deus, pregam a palavra, do lado do império são impedidas de falar. Um espírito que era mudo e fazia este homem um amarrado mudo, um incapaz, vivendo sobre a tutela do diabo. E o que foi que Jesus fez ao encontrar este homem? Lembrando que Jesus é o rei do reino, e aonde o reino chega, Satanás é expulso. Jesus chega, e este homem é livre deste demônio, e parece que esse endemoniado aqui era bem conhecido, tanto que quando ele foi liberto, as multidões se admiravam. Veja, não foi a multidão, foram as multidões. Se admiravam, como que dizendo: olha o que Jesus fez. Nenhum escriba pôde, nenhum sacerdote pôde, nenhum mestre da lei pôde fazer o que Jesus fez. Olha o que ele fez. Esse homem tinha um espírito que o deixava mudo, e olha agora ele cantando, dando glória a Deus. E aí, no meio dessa admiração das multidões, dois grupos se levantam para se opor a Jesus. E o primeiro grupo, dos fariseus, disse o seguinte: ora, ele deve estar expelindo demônios pelo poder de Belzebu. Belzebu, a mesma referência para Baal, o deus dos filisteus. Belzebu significa o deus das moscas. E também Belzebu significa o deus da habitação. Por isso que mais na frente Jesus vai usar a parábola de casa, habitar, o que habita na casa, habitantes da casa, como referência a Belzebu. E olha o que eles dizem, olha como eles acusam a Jesus. Olhe, sabe o que é que esse aí está fazendo? Ele está expulsando o demônio porque ele tem uma parceria com o chefe do inferno. Isso aí é tudo encenação para enganar vocês. Aí, se não bastasse esse primeiro grupo acusando Jesus com essa mentira, um segundo grupo se levanta e diz o seguinte: ele expulsou o demônio, é algo espantoso. Veja que no meio de multidões que se admiravam, tinha um grupo que dizia: é mentira, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do diabo, esse Jesus tem conchavo com o diabo. Aí o outro grupo, no meio das multidões que se admirava, dizia: ele expulsou o demônio, o cara está falando, dando glória, mas não é o suficiente. Eu preciso de mais um milagre para crer. E eu não preciso
é somente de mais um milagre. Esse milagre tem que vir diretamente do céu. Eu preciso não de um milagre, eu preciso de um sinal. E o termo sinal aqui é um feito espantoso de Deus. De um lado tem os que mentem e acusam Jesus de operar milagres pela ordem dos demônios. Do outro lado tem outro grupo dizendo que estes milagres que Jesus faz no ordinário não são suficientes. Ao que Jesus responde aos dois grupos. Ao primeiro grupo, Jesus diz o seguinte: me diga uma coisa, se eu estou expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios, é bem complicado isso. Porque imagine um reino que entra em guerra civil. Quanto tempo dura esse país? Quer destruir um país sem a ajuda de inimigos externos? É só dentro daquele país os seus habitantes brigarem entre si. Haverá uma implosão do reino. E toda casa dividida entre si cai. Ou seja, não tem como os demônios estar me usando para expulsar ele mesmo. Não tem como. E me diga uma coisa, se vocês estão dizendo que eu expulso os demônios pelo espírito de Beelzebu, por quem a galera exorcista do meio de vocês expulsa os demônios? É também pelos demônios? Então, se eles dissessem que Jesus estava expulsando demônios pelos demônios, então, em outras palavras, eles estavam acusando eles mesmos de expulsarem demônios pelos demônios. Logo, eles se calam. Aí Jesus diz: por isso que estes filhos de vocês que expulsam demônios serão juízes de vocês. Aí Jesus, incomodado ainda mais com esse grupo mentiroso, Jesus diz o seguinte: deixa eu dizer uma coisa a vocês. Demônios são seres valentes. E aqui Jesus representa esses demônios valentes como um homem bem armado, versículo 21. Quando um valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Aqui Jesus está pegando a figura de um soldado guerreiro que entra dentro de uma casa e sequestra a casa, e cheio de arma e com armadura, impede pessoas de libertar os reféns. Jesus diz: demônios, espíritos são assim, valentes. Eles não saem a partir de palavras vazias. Eles não abandonam a casa com atos religiosos. Eles não saem da casa com banho de sal grosso. Eles não saem na casa fazendo uma campanha de 7 quarta-feira, rodeando as muralhas da casa. Eles só saem da casa quando chega o mais valente. E quando o mais valente vem, manieta o valente, amarra o valente, tira a armadura em quem ele colocava a confiança. Está vendo que aqui há um lampejo daquilo que Paulo diz em Colossenses? Que Cristo, na vitória da cruz, despojou o diabo, despiu o diabo, tirou toda a autoridade do diabo e levou o diabo ao ridículo. Jesus está dizendo aqui que ele é o mais valente, que o homem é uma morada, e que quando é habitado por demônios, não tem feiticeiro, não tem religião, não tem código de ética, não tem código de lei, não tem nada que liberte aquele homem, a não ser alguém mais valente que os demônios. E quem é mais valente que o demônio? Jesus é o mais valente. Ele entra na casa, tira todo o poder do demônio, expulsa o demônio e reparte o despojo. Quem é o despojo? Os salvos, os libertos. Aí Jesus olha para eles e pergunta: peraí, por falar nisso, de que lado vocês estão? E talvez algum dos religiosos ali, incomodados com a pergunta, dissesse: eu nem sou do teu lado e nem sou do capeta. Jesus disse: é impossível. É impossível ser neutro. Não, eu estou na coluna do meio. Eu não creio no Senhor. Não prego o Evangelho. Mas também eu não faço ninguém se perder. Não tem gente que é assim? Olha, eu não vou para a igreja, mas também eu não fumo, não bebo, não tomo cachaça. Eu não vivo dando escândalo por aí. Aí Jesus disse: deixa eu dizer um princípio a você, meu amor. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajuntas, espalha.
Você é de que lado, meu amor? Não, pastor, eu sou daquele crente que eu gosto de ir num domingo. Vocês têm que deixar uma cadeira para mim aqui. Glória a Jesus, me dá essa cadeira, varão. Não tem crente que é assim? Pastor, eu gosto de entrar no domingo na igreja, eu não quero nem que ninguém me veja, porque eu não gosto de aparecer. Vou botar atrás aqui do pastor. Ficar bem escondidinho, porque Jesus está me vendo aqui escondidinho. Não evangeliza, não lê Bíblia, não contribui com missões, não arregaça a manga, mas tem tempo para assistir TV, Big Brother, Jogo do Brasil, chorar junto com o Egito que perdeu de uma lapada hoje da Argentina. É miserável. Aí Jesus está dizendo: ei, filhos do reino, não consegue viver assim não, porque você vivendo assim, você já é contra mim, porque quem não é por mim, é contra mim. E se você não está ganhando almas, se você não está juntando comigo, inevitavelmente você está espalhando. Aí talvez ele se vangloriando dissesse assim: calma lá, hein, Senhor, mestre, o Senhor já viu como nós nos comportamos? O Senhor já viu como nós nos vestimos? Respeite. Meu cabelo não é pintado de rosa não. Eu não sou como Oruan. É Oruan? Que pinta o cabelo lá de furtacor? Não! Olha aqui a minha indumentária. Olha a nossa ética. Até para andar, a gente anda comportado. Aí Jesus disse: deixa eu contar uma parábola sobre isso aí. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por vários lugares áridos, procurando repouso, e não achando, ele diz o seguinte: eu voltarei para minha casa de onde saí. E quando ele volta, ele encontra a casa varrida e ornamentada. Presta atenção, um parênteses aqui. Lembre-se que Jesus está sendo acusado de expulsar demônios pelo chefe da habitação, por Beelzebu, por Deus das moscas. E aqui Jesus está usando a figura da habitação. Só que a figura da habitação aqui é o próprio homem pecador. E aqui Jesus falando com estes homens que estava o acusando, Jesus então conta essa parábola e diz: então, depois que o espírito por algum motivo saiu, ninguém sabe por que esse espírito saiu dessa casa. Talvez essa casa fosse tão ruim que nem o diabo que fica mais tempo lá. Eu ia dizer um negócio, mas sangue de Jesus tem poder, senão não vou a fé. Ninguém sabe porque esse homem saiu, esse espírito saiu, mas ele sai, e quando ele volta, irmão Joaquim, olha o que ele vê. Ele vê a casa bem ornamentada, arrumada, compraram utensílios, botaram mesa com 12 cadeiras, poltrona do papai, telão para assistir, telão de LED. A casa parece que está toda equipada, com equipamentos, sabe, aqueles que respondem a comando de voz: acenda a luz, pum, fogão acesa, já faz o café. Parece que essa casa está tão ornamentada, que quando o espírito entra e olha e diz: rapaz, o negócio aqui está tão bonito, que para mim destruir isso aqui sozinho vai demorar. Espera aí, vou chamar mais 7 amigos. E dos amigos que esse espírito tem, ele chama os piores. Jesus diz que esse espírito chama outros piores do que ele, porque o diabo ama destruir coisa bonitinha, conduta bonitinha, indumentária bonitinha, estética bonitinha. E não é tudo isso que a religião ensina as pessoas a serem? Apenas uma casa bonitinha, mas a casa bonitinha está com um grave problema. O que é? Sem morador. O espírito traz outros 7 piores do que ele e entra naquela casa. Aí Jesus explica quem é a casa. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. E é interessante que acontece uma situação que explica que tipo de gente é essa. A situação é que quando Jesus para, uma mulher no meio da multidão diz: ah, Jesus, bem-aventurada
o ventre que te teve e os peitos de quem te amamentou. Jesus já olha na lata e diz: antes, bem-aventurado é quem ouve a minha palavra e guarda. Olhe para cá, meu amor. De um lado está os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? Pessoas que oram e pela oração impactam o mundo. Do outro lado está o império das trevas. E o império das trevas é formado por 3 grupos. Olhe para mim. Por aqueles que são descaradamente oprimidos. Veja que o primeiro personagem aqui do império das trevas é um homem possesso. Aqui representa aqueles grupos que são reféns do álcool, das drogas, da prostituição, da jogatina. Hoje andando, os meninos foram me levar para almoçar, eu vi uma figura dessa, mal trajado, bêbado, andando tonto. O império das trevas tem uma multidão de escravos. Mas há um segundo grupo que participa deste império. São pessoas que estão entre nós. E que olhando a olho nu, não dá para ver se elas estão com demônio. São tão bonitinhas. São tão educadas. Elas olham assim e dizem: a paz do Senhor, irmão Ives. Oh, meu amado, como eu estou feliz de estar aqui com o Senhor, viu? Oh. Ei, filho, aquele desgraçado achou o endereço dessa igreja. São pessoas que têm mais de uma face. São pessoas que são bonitas por fora, mas são podres por dentro. Agora são pessoas, presta atenção, bem vestidas pela religião. Já percebeu como a religião nos veste bem? Já percebeu como as academias nos educam muito bem? Mas tem uma coisa que a religião não faz, a pedagogia humana não faz, é tornar-nos habitados por coisa boa. E aqui Jesus está dizendo: oh, cambada de gente ruim, presta atenção. O reino de Deus é formado por pessoas que têm comunhão com Deus, que se humilham a Deus, que oram a Deus, que não confiam em si mesmo, que têm consciência dos seus pecados. Mas é esta vida de intimidade e de oração que faz o reino avançar, que faz milagres acontecerem, que faz aleijado levantar de cadeira de roda, que faz cego ver, que faz mudo falar, que faz surdo ouvir, que faz milagres financeiros acontecer, para bancar grandes projetos. O reino de Deus é isso aqui. E o que é o reino das trevas? São pessoas oprimidas pelo diabo, acorrentadas pelo diabo, que agora estão numa mesa de bar, mas também que agora estão dentro de um templo. E aqui está o grupo que está dentro do templo. E como identificá-los? Como achar esse tipo de pessoa? É fácil. Eles são bons em mentira. Eles são bons em crítica. Eles são bons em acusações. Veja que esse primeiro grupo está dizendo: ele expulsa demônio por Beelzebul. Veja que eles não estão medindo palavras. Mateus, contando essa mesma história, diz aqui que eles estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque Jesus está fazendo o que está fazendo no poder do Espírito Santo. E já viu como os filhos de Satanás entre nós, eles não poupam palavras, eles acusam, eles criticam com palavras ferrenhas. E se não bastasse, além de fazerem mal, eles não fazem bem algum. Olhe para esse crítico do seu lado, para esse irmão do seu lado, e diga assim: meu irmão, como é que você tem usado essa sua língua bendita? Não vai para avanço evangelístico, não prega nas esquinas, não compra uma caixa de som e um pedestal para sair pregando lá na praça, fulano de tal, mas não pode ver um defeito dentro da igreja, que já escancara o leque e ainda diz: comigo é assim mesmo. Não, é porque você não é filho do reino. Filho do reino não bate naquilo que é objeto do amor do reino. Filho do reino muda as coisas pela vida de oração.
Olha, meus irmãos, olhem para cá. De vez em quando eu fico meio areado, com gente ruim. E um dia um elemento desse ruim não contribui financeiramente, não contribui com mão de obra, ainda maltrata a mulher, maltrata os filhos. Aí um infeliz desse um dia passou na minha frente, aí disse assim: Pai do Senhor. Eu virei a cara. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se diz cristão, for devasso, for pessoa que divide, for mentiroso, ladrão, avarento, com esse a gente não toma nem uma xícara de café. E a gente tem que aprender a colocar limites no reino. Os filhos das trevas têm que saber que a gente identificou eles. Oh glória! Amém ou não amém? Ou está querendo ser melhor que Jesus, meu amor? Tem gente que é ruim, não nasceu de novo, e a gente fica querendo salvar ele assim: oh meu bichinho, oh meu bichinho. É como tentar fazer leão ser vegetariano. Os filhos do reino vivem como, irmão? Oração. Impactam o mundo pela oração. Vivem na intimidade com o Pai. Aqueles que são parte do império das trevas, eles são descaradamente oprimidos. Eles são visivelmente pessoas presas em cadeias, mas também são críticos ferrenhos, são mentirosos contumazes. E ainda mais, são incrédulos quanto às coisas que Deus pode fazer. Incredulidade não é ser ateu, incredulidade é a incapacidade de crer. Deus pode fazer isso. Por isso que um segundo grupo era aquele que estava pedindo um sinal. Faça algo estrambólico, Deus. Aí Jesus diz o seguinte: a esta geração perversa nenhum sinal vai se dar, a não ser o sinal de Jonas. E está aqui quem é maior do que Jonas. Está aqui quem é maior do que Salomão. Está aqui quem é maior do que todos das gerações passadas. Aqueles homens fizeram bem menos e chamaram a atenção da sua geração. Eu sou o Senhor de todos esses homens, e vocês não conseguem enxergar quem eu sou. Nenhum sinal vai ser dado senão o sinal da cruz. E a cruz é salvação para os que creem, mas também é condenação para os resistentes. Olhe para mim, meu amor. Eu já estou encabuladamente santo. Tem crente, irmão, congresso tem quantos dias aqui? 10 dias. Pisa para 30, Jesus está nos dando sozinho nesses dias. A cadeira de novo. Aí tem crente que o primeiro dia vem. Aí o pastor conta o testemunho, ele diz. Aí o outro pastor conta outro testemunho, ele. Aí o outro pastor conta uma palavra dita de Deus, uma profecia, ele. Como dizendo: tudo que tu está falando, Deus, eu não acredito que é assim. Acredita não? O fato de você já estar vivo hoje já era motivo para você ficar tremendo. Porque a chave da tua vida está na mão daquele que te deu. Ele podia muito bem hoje baixar a chave, puf, uma veia entupida, um aneurisma, um infarto. Ele podia a falência dos órgãos, mas ele disse o seguinte: não, vou deixar a chave para cima, só para ela se arrepender dos pecados e pular para o lado de cá. Porque aqui no meu reino as coisas acontecem de forma poderosa. Aqui no meu reino não tem demônio, não tem inferno que construa portões tão grandes que nós não possamos derrubar. Aqui no meu reino eu consigo, pelo meu poder, entrar no mundo muçulmano, entrar entre os LGBTQI+, entrar nas universidades, entrar nas redes de TV, entrar nas emissoras de rádio, entrar nas assembleias legislativas, entrar na Câmara Federal. Pelo meu reino não existe caminho obstruído, todo caminho torto é o indireito, toda porta fechada eu abro. Meu irmão, me diga uma coisa: de que lado tu estás, Zé? Essa igreja, essa congregação vive numa batalha, está precisando de pessoas. De que lado você está?
Você é o do tipo de pessoas que são caracterizadas por filho do reino, porque você ora. Inclusive hoje, você quando de manhã acordou, você já não saiu pegando o celular feito doido. Você já dobrou os joelhos e disse: Pai, santificado seja o teu nome em mais uma terça-feira. Que o teu reino avance em mais uma terça-feira. Que a tua vontade seja feita em mais uma terça-feira. Que o meu café, o meu almoço, a minha janta, os meus lanches, para mim, para minha casa, seja me dado hoje segundo a tua vontade. Pai, perdoa os meus pecados que eu cometi ontem, os que eu vou cometer hoje. Pai, não me deixe envergonhar o teu nome nessa terça-feira. Pai, inclusive eu tenho outras coisas aqui para te pedir. E ali você acordou, passou 2 horas de joelhos. E ali você se levantou, foi fazer os seus afazeres e continuou orando. E na medida que você ia orando, flechas de Deus, ações de Deus, anjos de Deus, como desceu em direção a Daniel, para lutar para que a resposta descesse a Daniel no tempo hábil. Hoje à noite Jesus está mandando anjos em resposta de orações a endereços, a nações. Deus está mandando anjos a tocar em corações. Deus está enviando o seu Espírito. Deus, em resposta às orações do Filho do Reino, está preparando uma boa agenda para causar um impacto grande neste mundo. De que lado tu estás, Zé? Ou tu é um oprimido? Tu vem para a igreja, mas vem para perturbar. Tu vem para intimidar. Sabe uma das coisas que a gente tem que vencer na igreja? O espírito de intimidação que faz parte da vida de um dos irmãos. Ele já chega, já bota aquele olhar crítico, duvidoso, desdenhoso. De que lado você está? Do lado que, se Deus está no negócio, qualquer coisa pode acontecer. Que o que é impossível para Deus? Será que é impossível para Deus hoje salvar algum empresário tão rico, tão rico, tão rico aqui no Piauí, e fazê-lo congregar em uma igreja, ou aqui ou em outra, e ele abrir o coração e dizer: eu vou usar todos os meus recursos para patrocinar as missões globais? É impossível isso para Deus? Ou você acha impossível Deus salvar alguém mais pobre do Piauí e colocá-lo aqui dentro dessa igreja, e pela pobreza dessa pessoa um testemunho poderoso pode vir e atrair multidões para Cristo Jesus? O que é impossível para Deus? Será que é impossível Deus fazer corvos levar pão e carne? Será que é impossível Deus usar um gago para abrir um mar inteiro? Será que é impossível Deus usar um menino, Jeremias, para trazer uma das profetas mais duras para ajudar? Será impossível Deus transformar um boieiro em um profeta, que toda palavra que ele disser não cairá por terra? O que é impossível? De que lado você está? Pois hoje eu estou crendo. Eu estou crendo. Eu estou crendo que tem gente grande sendo acordada agora. Eu estou crendo que Deus está tirando cachaça do couro de gente agora, e incomodando, dizendo: a partir de hoje você não vai tomar mais cachaça não, viu? Você vai ser meu. Eu vou transformar essa pedra em filhos de Abraão. Oh, glória! O que é impossível para Deus? De que lado tu estás, Zé? Vamos ficar em pé, senão a gente termina que nem ontem, 10 horas da noite. Essa pessoa que mais demorar a ficar em pé é porque ela está do lado da concorrência. Pega na mão aí dessa pessoa que está do seu lado, se você pode. Tem crente que não gosta, e eu não gosto de incomodar. Pergunta assim: de que lado tu está, hein? E não adianta dizer assim: Deus sabe, Deus e a igreja sabem.
Porque pelos frutos conhecereis as árvores. Quem é que pode me dizer aqui os projetos que essa igreja tem de missões? Quem pode contar aqui a relação desse projeto? Bem rapidinho. Vem aqui rápido. Conta assim, primeiro, tal, segundo, tal. Melhor pessoal de missões. Temos projeto de missões no Piauí, temos Luzilândia, temos projeto de missões em Altos, temos projeto de missões na Bolívia, ajudamos projeto de missões no Senegal e brevemente estaremos enviando jovens para passar um mês no Senegal evangelizando em nome de Jesus. O que é que vocês têm que fazer que está sendo para vocês algo muito caro, absurdamente caro? Eu envio desses jovens para o Senegal. Cada passagem vai custar R$9.000, mais R$2.200 para a hospedagem e alimentação deles. 11 vezes 9. 99. Isso. 11 vezes 9. 99. O que mais? Tem mais alguma coisa? No próximo ano vamos também na Venezuela, no nome do Senhor Jesus. As cadeiras também dessa igreja? Cadeiras, não é mencionar. Ossada em quanto? Ossada em 78 mil. 78 mil? Isso. Então aí a gente já tem uma conversa de 180 mil, é? É isso. Pergunta para quem está do seu lado, diga assim, tu está de que lado? Ou você é do tipo de pessoa que só vem para... O telão? O telão desse é em torno de uns 40 mil reais, que eu queria comprar um telão também. Tem um forro. Está vendo tudo isso de dinheiro? É pouco demais se comparado ao que Deus vai salvar de gente. Deus é tão poderoso que Ele pode fazer, sabe o quê? Deus pode até mudar o endereço de vocês. Deus pode fazê-los ir para um ambiente mais espaçoso. Porque a ordem firma bem, é esticar a corda, firmar bem as estacas, sabe, esticar assim, espalhar a lona do todo, porque Deus vai multiplicar o lugar da tua habitação. É Deus quem gera filhos, ó glória! Agora aqui, pelo menos, precisamos de 3 coisas. Primeiro, de crente que ora. Segundo, de crente que evangeliza. Terceiro, de crente que contribui. Aí eu perguntando isso, eu pergunto a você, de que lado tu tá, Zé? Porque o lado de lá não ora, o lado de lá não contribui, o lado de lá não evangeliza. E se você não faz nenhuma dessas 3 coisas, eu estava orando para dar essa mensagem hoje. Eu disse, Senhor, eu não tenho muita coisa para dar. Eu já dei minha vida. E orando eu disse, Senhor, eu posso te dar meu filho? Mano, é o Pedro Neto, porque minhas filhas não podem ser pastoras. Nunca pude entregá-las ao Senhor para o ministério. Mas Deus me deu um filho homem. Eu disse, pois eu entrego ele a ti agora. E não quero nem falar com a minha esposa sobre isso. Fiz que nem Abraão. Saí com o menino e entreguei a Deus. Então não é necessariamente dinheiro. É aquilo que você ama. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Ninguém nunca entregou algo a Deus para não ter recebido uma coisa muito poderosa. Abraão entregou Isaac e recebeu uma nação inteira. Jesus entregou a própria vida
E hoje ele olha com os olhos e vê a recompensa do seu trabalho e se alegra. Olha a multidão de filhos que Deus multiplicou por meio de Cristo Jesus. Pessoas entregaram um filho morto, receberam um filho vivo. Jesus diz: não há quem tenha deixado pai, mãe ou qualquer outra coisa por amor a mim, que não receba 100 vezes mais nesta vida e por fim a vida eterna. Isso é brincadeira para você? Ou você acredita nisso? Pois eu creio, Camila. Eu creio piamente nessa palavra. Eu creio no que está escrito. Eu quero fazer um desafio com você hoje. E o primeiro desafio, eu acho que a gente vai para 10 horas. Se tiver capeta aqui escondido, aí a gente vai para 11 horas, porque você vai sair daqui infeliz. Eu quero saber quem tem coragem de assumir uma aliança com Deus para os 2 primeiros frutos necessários para mostrar que você é filho do reino, que falamos no texto. Primeiro, pessoas que oram e pessoas que evangelizam. Se você está travado nessas 2 áreas, de oração e de evangelização, se você quereria fazer mais nessas 2 áreas, saia do seu lugar. Eu quero orar por você aqui. Você vai vir aqui como alguém fraco na vida de oração, e você vai voltar fortalecido pelo Senhor para uma vida de oração de verdade. E aqui eu não estou falando vida de oração de 10 minutos, eu estou falando de vida de oração semelhante à de Dr. Ponho Guichu, que chegou a dedicar 14 horas por dia de oração. Estou falando de vida de oração aqui como o doutor Leonardo Revenil, que chegava a dedicar 4 horas por dia de oração. Vem aqui. Eu estou falando de vida de piedade, de oração mesmo. É desligar celular, desligar televisão, dizer para a esposa: vou entrar no quarto, vou ficar off. Eu tenho uma conversa com meu pai, e o assunto não é só minha casa não, são assuntos globais também. Vem aqui. Vem, Zé. Vem, Maria. Sai do lugar. Sai do lugar. Você que não tem tido vida de oração. Canta, prega, lê livro, estuda, mas não ora. Estou falando de vida de oração de verdade. Vida de alguém que se liga na tomada com Deus e acabou. E Deus dá revelação, Deus dá direção, Deus dá discernimento. Vem cá. Bora, minha irmã. Bora, tem mais aí no meio das irmãs de vermelhinho. Sai do lugar. Caso contrário, teu marido, teus filhos, tua casa vai ficar na mesma conversa. Vem para cá. E esse medo de vir aqui, essa preguiça, é o diabo com setas dizendo: vai não, que é a mesma coisa. Vai não, que não muda não. Eu creio naquilo que eu estou pregando. Se você vier e ser fortalecida no Senhor, sua família inteira vai mudar. Você que está aí, venha também. Venha. Oração para vencer pecado, vencer preguiça. Oração para vencer uma baixa autoestima. Oração para vencer a falta de direção. Vencer orgulho, vencer presunção. Vem aqui orar. Vem, irmã. Vem, irmão, porque como diz o povo, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, mas Deus quer descer muito poder aqui no Disseu. Deixa eu lhe contar uma história. Diz que um homem velhinho, 70 e poucos anos, e aqui os que têm 70 não pensam que eu estou chamando você de velhinho. É o texto que eu li que dizia assim: um senhor velhinho de 70 e poucos anos, com câncer de pele, dores frequentes, vivia deitado numa cama, ele crente, e dizia: Deus, que vida é essa que eu estou vivendo? O final da minha vida cheia de dores, de agonia, de sofrimento.
Para aliviar as dores, ele foi ler um livro. E em um livro ele lê que um cadeirante, que tinha sido cadeirante por causa de um grave acidente de carro, vivia uma vida muito feliz, baseada na fé daquele texto que diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ele lendo e estudando aquele texto sobre a obrigação do crente de ser alegre. E ele ouvindo a história que o cadeirante ficou cadeirante por causa do acidente automobilístico, mas ele vivia alegre porque leu esse texto e creu na palavra do Senhor e se tornou muito alegre e orava muito, mesmo cadeirante. Aí ele lê no livro, ele disse assim: eu não creio nisso. Fechou o livro. Só que em dado momento ele se ajoelhou e disse: Senhor, se o testemunho desse homem é verdade, se ele leu na palavra, creu na palavra, e tu derramasse alegria nele em uma vida de oração, aí olha a expressão que ele usou: ativa em mim uma vida de oração. Ele disse que quando disse assim, ativa em mim uma vida de oração e de alegria, na hora Deus desceu uma graça, que aquele velhinho começou a transbordar de uma alegria indizível. E começou a andar na garagem da casa dele. Ele começava a andar dançando assim e se alegrando. E de repente a vizinha que o conhecia passando na frente olhou assim e fez: o que está vendo? Você ganhou algum prêmio, alguma coisa? Ele disse: eu ganhei bem mais do que isso. O que foi? Você recebeu um remédio para aliviar suas dores? Ele disse: muito mais do que isso. O que foi? Eu li a palavra e criei, e Deus ativou em mim uma vida de oração e de alegria. Aí ele olhou para a senhora e perguntou: você não acredita nisso, que é possível ser alegre nesse mundo? Ela disse: eu fico alegre porque eu não trabalho no domingo. Aí o escritor disse: que resposta patética dessa mulher. Aí ele divide a humanidade em dois grupos: naqueles que creem e desfrutam, e daqueles que olham e ficam medindo a grande alegria de Deus, que Deus pode dar, com as alegrias pequenas que a terra pode proporcionar. Tem gente aqui que ficaria alegre se recebesse R$1.000 na conta. Tem outros aqui que ficariam alegres se conseguisse trocar o carro ou a moto. Mas isso é pequeno demais para aquilo que Deus quer dar a você hoje à noite. Deus quer dar a capacidade de vida, de oração, alegria no poder do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Você pode fechar os seus olhos? Cadê a turma do louvor? Eu vou orar, agora bem baixinho, estou médio. Se fosse você agora com os olhos fechados, começaria a repetir aquilo que esse velhinho disse: ativa em mim a alegria, Senhor. Ativa em mim uma vida de oração. Eu já fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do teu amor, em quem tem uma redenção, a remissão das ofensas. Deus, não é coerente essa vida que eu estou vivendo. Eu não oro, eu não leio a palavra, eu não sinto o poder do teu Espírito Santo. Diga: Deus, não é coerente eu dizer que sou crente e viver uma vida dessa, vazia, sem sentido, sem propósito, sem direção. Então clame a Deus nessa noite dizendo: ah, Senhor, ativa em mim uma vida de oração, uma vida de alegria. Clame a Deus. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Clame a Deus. Quando eu oro, tu te revelas a mim. Clame a Deus, abre a boca e até encherei. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas. Abre a boca e até encherei. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou louvar, eu vou louvar. Glória a Deus. Eu vou louvar, eu vou. Diga: dai-me, Senhor, eu estou pedindo. Quando eu louvo, Abre, Senhor, eu estou batendo.
Acha-me, Senhor, eu estou à procura. Eu vou louvar, eu vou louvar. Invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Eu vou louvar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o. Invoque o nome do Senhor. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Derrama, Senhor, sobre esta congregação Eu vou orar, o espírito de eu vou súplica. orar, Derrama sobre essa igreja o espírito de intercessão. Derrama sobre essa igreja, Senhor, poder para orar, para buscar a tua face. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Você que está em casa, Eu vou buscar, você que está aí pelo eu vou YouTube, buscar, eu vou receba poder de Deus. eu vou buscar. Receba poder de Deus agora. Tu te revelas. Receba poder de Deus agora. Seja reanimado pelo Espírito do Senhor agora. Eu vou louvar, porque quando eu louvo, tu te Derrama, Senhor, sobre eles a responsabilidade, a consciência da responsabilidade da pregação do teu evangelho. Paulo disse a mim: me cumpre esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Dá essa consciência a essa igreja. Dá essa consciência a irmãos e a irmãs aqui, Pai. Eu sei que Jesus está derramando poder hoje à noite aqui. Eu sei que Jesus está derramando poder hoje à noite aqui. Recebe poder, poder do Filho de Deus, poder do Espírito. O que seria de mim sem ti, sem ti? Aramai, o caminho da raça. Seria de Recebe, recebe, recebe graça.
Deixa eu lhe dar um conselho hoje à noite. Você que é bonitinho, bonitinha, você que não quer participar de nada, você que não sente nada na igreja, não sente direção, não sente a consciência esclarecida pelo Espírito Santo, não sente nada. Escute, casa bonita, casas vazias são endereços garantidos de demônios. Quem não é cheio de Deus será cheio de demônios. Quem não trabalha para Deus vai trabalhar para demônios. Essa é a verdade radical do texto. E o problema é que o último estado, e o último estado aqui, não pense apenas na vida degradante que pode acontecer com você aqui, mas o último estado pior está falando de vida eterna, na perdição eterna. Então, se eu fosse você, olhe para cá. Você quer uma casa? Se eu fosse você, eu invocava ao Senhor dizendo: vem aqui, Senhor, faz morada aqui. Cumpre a tua palavra que disseste que se nós crescêssemos em ti, tu, o Pai e o Espírito Santo fariam morada em nós. Faça morada aqui em mim. Oxalá que novos endereços de Deus sejam abertos aqui hoje à noite. Hoje à noite, novos endereços de Deus estão sendo abertos aqui. Hoje à noite. E por falar nisso, eu pergunto a você: você que chegou aqui e ainda não é crente, ou você que chegou aqui que está afastado, levanta-se a mão. Tem? Cadê você que está afastado? Levanta a mão assim. Cadê você? Tem? Tem? Você que não é crente está aqui? Venha ser o novo endereço de Jesus. Receba Jesus como Senhor de sua vida, e seja perdoada dos seus pecados, e tenha um nome escrito no livro da vida e eternidade garantida. Não te chamam para uma denominação, te chamam para um Senhor único e Salvador único. Venha. Só o Espírito pode convencer pessoas. Agora você que está aqui, meu irmão, quais são as tuas primeiras obrigações? Orar e evangelizar. E lembre-se, se você não decidir orar, você não vai orar. Vai aparecer sempre outra coisa para fazer. Mas você vai trocar coisas boas por algo melhor. E eu desafio a essa igreja a, no mínimo, todos os membros, a no mínimo orar 1 hora por dia. Fora as orações que vocês vão fazer dirigindo, lavando prato, na sala de aula, no ambiente de trabalho. Mas tem um ambiente secreto com Deus, no mínimo 1 hora, clamando, suplicando, pedindo, intercedendo. Eu vejo a revolução em famílias, em casamentos, na vida mental de filhos. Eu vejo libertações acontecendo aqui no bairro do Grande Liceu. Eu vejo Deus estendendo o todo dessa habitação. Eu vejo Deus acrescentando o número dos salvos a essa igreja. Eu vejo Deus levando vocês a extensões intercontinentais. Eu vejo Deus respondendo as orações dos filhos do reino aqui. Agora, um segundo compromisso. Segura aí, baterista. Você vai pedir a Deus uma estratégia para você evangelizar. Um bolo por semana para dar de presente à vizinha. Uma plaquinha na porta da sua casa. Se você mora em apartamento, você pode botar uma plaquinha assim: Jesus fez essa casa feliz. Pode fazer a sua também. Pergunte-me como.
Ontem, voltando do culto para o hotel, eu passei, tinha 3 homens conversando, e aí, quando eu entrei no elevador, um rapaz entrou junto correndo. Eu olhei para ele: "Oh, boa noite, boa noite." Eu digo: "Rapaz, espera aí, toma aqui uma palavra para tu ler." Ele olhou para mim e falou: "Eu já sou crente." Eu digo: "Então, Pai do Senhor, varão, peça a Deus uma estratégia. Ninguém vai ficar sem abrir a boca e falar de Jesus. Decida hoje à noite, diga: Jesus, a partir de hoje, ninguém vai chegar perto de mim e demorar sem conhecer quem tu és. Pelo menos um Deus te ama, um Jesus morreu pelos seus pecados, eu vou dizer." Ah, meu irmão, e essas flechas lançadas, essas palavras sendo lançadas, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus ressuscita mortos, a palavra de Deus quebra os cedros do Líbano, a palavra de Deus faz as labaredas se separarem do fogo, a palavra de Deus vai fazer coisas poderosas aqui. Amém? Então olhe para quem está do seu lado, diga: vida de oração e vida de evangelização. Diga: o resultado disso vai ser que até tua casa, tua família será visitada pela salvação de Deus. E vai ter muita gente aqui que ainda esse ano vai dizer o que disse o homem de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, glória! Amém? Agora eu tenho um novo desafio. Você vai voltar para o seu lugar e vai ficar em pé. Jesus vai dar saúde aos ossos das tuas pernas. Volte para lá. Canta, minha filha. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas. Eu tenho um terceiro desafio para você. Eu quero convidar você para a gente bancar parte das despesas das passagens do povo para o Senegal. Digo diante de Deus, não minto, uma Santíssima Trindade minha testemunha. Deus sabe como a minha semana iniciou-se financeiramente. Mas hoje aconteceu algo interessante. Eu vou participar de um evento que é o Dia do Evangélico numa cidade do interior da Paraíba, dia 31 do mês. Só que depositaram o dinheiro prometido hoje. E quem participa de coisas de prefeitura sabe muito bem, e eu não cobro não. Eles que determinaram o valor, perguntaram a mim se estava bom, mas eu nunca cobrei para ir para canto nenhum. Já cobrei nos 14 anos que eu venho aqui. Quando foi hoje, eu estava com vontade de comprar uma camisa, viu, irmão Marlon? Porque lá em casa é muito fácil queimar a camisa, manchar a camisa, é uma luta. Então eu sempre estou precisando de camisa. E eu vim só com essa. Eu digo: vou usar num dia, porque as outras não dá mais para usar. E se sujar muito eu lavo. Lavei essa no banheiro ontem. Um shampoo do hotel, se ele souber disso. Botei lá para secar. E essa aqui é bom, que tem muito plástico, ela não precisa de ferro. Ela... Glória a Jesus. Quando hoje de manhã eu estou indo para o shopping, eu digo: ah, Jesus, uma camisa. Ontem o povo falando de preço de camisa. Graça. Quando eu olhei o dinheiro na conta, eu digo: fui olhar o extrato, a instituição mandou para mim. Aí coube na conversa que eu tive ontem com as meninas. Vem cá, Elisa, e Ana Raquel está aqui.
Eu tive uma conversa com essas meninas, ela falando do projeto do Senegal. Eu disse, Deus vai mandar tudo. Mas é muito bom dizer assim, Deus vai mandar tudo. A pergunta é, e você, vai mandar quanto? Aí ontem eu, sem recurso, eu disse, se eu tivesse R$1.000 para dar. Aí Jesus me deu. Eu botei aqui dentro da Bíblia. Aqui tem 900 porque eu dei uma coisa de oferta, mas eu vou botar os 100, viu, pastor? Eu quero desafiar você para a gente bancar boa parte desses 99 mil. Agora, se você é do tipo cético, que acha que Deus não falou, que Deus não abençoa abençoadores, se você